Vamos lá, salve galera do canal FM Futebol ao Vivo, sejam todos bem-vindos. Galera, vamos lá para mais um vídeo. Eu trouxe aqui o vídeo, um trecho do vídeo do Marcelo Desidério, que foi ex-presidente do Fortaleza, ex-dirigente, também assessorou o time juridicamente. Marcelo Desidério é bem conhecido no meio do torcedor tricolor. E ele saiu do Fortaleza justamente por discordar de algo que eu acho que a maioria do torcedor talvez não discordasse, porque naquele momento o torcedor estava justamente, vamos dizer assim, no embalo do time. E aí o Marcelo Desidério resolveu falar aqui numa entrevista que ele deu para o Saulo, do canal lá do Saulo, e eu peguei esse trecho que para mim é muito importante. Por que que eu digo que é muito importante? Porque independente de qualquer coisa, galera, a gente não pode cair no mesmo erro. No mesmo erro. De novo, chegar alguém no Fortaleza, assumir o Fortaleza e fazer o que o Marcelo Paes fez. Se tivesse pessoas com esse pensamento de fazer o que o Marcelo Paes fez, com certeza, facilmente chegaria ao poder e faria tudo de novo o que o Marcelo Paes fez. Mas Fred, existem pessoas que têm caráter diferente uma da outra, beleza, eu sei disso. Mas iam fazer a mesma coisa, ia ser a mesmice. Nada ia mudar. O pensamento de agora que eu vejo das pessoas que estão prestes, né, a concorrer às eleições no dia 9, por isso, dia 9 vai ser as eleições do Conselho de Administração da SAF, que para mim vai ser uma das eleições mais importantes que vai ter no Fortaleza, tá bom? Porque aí é onde vai decidir para que o Fortaleza se torne uma SAF de verdade, que eu creio que hoje o desejo da maioria do torcedor do Fortaleza e da maioria dessas pessoas que pensam agora diferente. Inclusive, creio que o Marcelo Desidério também. E aí, o Marcelo Desidério falou uma coisa muito importante, eu vou colocar aqui um trecho aqui. Vamos lá. Vai me dizer a verdade? Aí o Jack disse, você aguenta a verdade? Você tem certeza que você aguenta a verdade? Então é a pergunta que eu vou fazer. Você tem certeza que você aguenta a verdade? Porque a verdade, estou falando obviamente na retórica, é porque a SAF do Fortaleza, vamos dizer a verdade, ela foi feita como uma forma de manutenção do poder no status quo de então. Ou seja, ela foi feita para o Marcelo Paes se perpetuar no poder. Era o que eu sempre falava. E o Marcelo Paes sempre rebateu essas críticas. Não, lógico, claro que não era só eu, muitos torcedores do Fortaleza, muitos ex-dirigentes do Fortaleza tinha esse mesmo pensamento. Então, já havia acontecido uma reeleição que já era um puxadinho, e eu fui contra. Tá? Fui contra e foi um dos motivos da minha saída, porque eu fui contra. Até porque tinha outras, enfim. Tá. O puxadinho que o Desidério falou, porque o Marcelo Paes já tinha ganhado a reeleição, já tinha sido eleito, já tinha ido para a reeleição, já tinha ganhado, e aí o estatuto do time do Fortaleza, o estatuto do Fortaleza não permitia mais que ele concorresse de novo, mas aí fizeram um puxadinho para que ele pudesse concorrer novamente e assim assumir por mais algum tempo o time do Fortaleza. E assim foi feito. Por isso o Desidério vazou. Ele viu que o negócio estava ficando um pouco obscuro, ou seja, o Paes se perpetuando no poder. E não era só isso, ele tinha o apoio da maioria do torcedor. Por isso, o grande erro você dá autonomia a determinadas pessoas que chegam e se sentem dona da instituição. No caso, Marcelo Paes, ele se sentia dono do Fortaleza. E de fato ele era praticamente um dono do Fortaleza. Ele era o pilar do clube. Não é à toa que quando ele saiu, a turbulência toda veio, né, em torno do Fortaleza. Questões que não interessam. Aí, não tem mais. A gente já puxou até onde estava. A gente já puxou. O que é que nós vamos fazer? Vamos criar uma SAF. Vamos criar uma SAF, a gente bota o presidente da executiva como CEO e tudo continua como antes.
E daí o reflexo, você está dizendo, então quem mandava na verdade, né, na prática, não sou eu que estou dizendo, e todo mundo sabe, né, era o funcionário do clube. Porque um CEO, ele é funcionário do clube, né, ele não é o patrão, né? E o patrão, que era o conselho de administração, ficava assistindo e dizendo também. Mas se isso aconteceu na prática, do ponto de vista jurídico, não exime a responsabilidade do conselho de administração. Olha, uma SAF, uma sociedade anônima, é uma coisa seríssima. Se uma associação, que é como é o Fortaleza, né, independente de tudo que envolve, né, da nossa paixão, já é uma coisa importante, você imagine uma sociedade anônima. Ó, se eu não, eu posso estar errado aqui, tá bom, galera? Mas eu creio que eu não esteja. Eu não, confesso que não pesquisei a fundo, não fui atrás, né, para me saber. Mas se eu não estou enganado, eu até ouvi, acho que o Marcelo Paes falando sobre isso. Que o conselho de administração da SAF do Fortaleza não recebe dinheiro. Se eu não estou enganado. E aí pode estar o grande erro também da história. Por quê? Porque a partir do momento que essas pessoas que administram a SAF, que administravam a SAF do Fortaleza, não recebiam recursos próprios da entidade, não eram pagas para exercer a função deles como administradores da SAF, o que é que acontece? Esses caras têm, lógico, claro, que se ocupar em outro trabalho, na sua empresa, sei lá. E aí, vamos dizer que o conselho de administração da SAF fica meio que bagunçado. Essas pessoas que eram para estar lá dentro, fiscalizando o seu funcionário, porque no caso o funcionário da SAF era o Marcelo Paes, e aí não. Por isso que ficou tudo abandonado. O conselho da SAF, ele é tão responsável como o Marcelo Paes por essa crise que a gente está vivendo hoje financeira. Por tudo isso que a gente está vivendo, esse conselho atual, que administra a SAF do Fortaleza, ele é tão responsável quanto o Marcelo Paes, porque ele praticamente, vamos dizer, entre aspas, abandonou o time do Fortaleza em relação à sua fiscalização. Porque a partir do momento que ele não fiscaliza o seu funcionário, que seria o Marcelo Paes, ele deixa tudo para que o Marcelo Paes possa resolver, a SAF abandonou o clube. Porque veio à tona agora que, de fato, a SAF, né, o conselho administrativo da SAF estava abandonado. Abandonado mesmo, literalmente. Tem uma série de responsabilidades para um conselho de administração, né? Então, assim, essa estrutura que foi criada para manutenção do poder, né, fez com que a coisa continuasse sendo tocada como se uma administração fosse onde o CEO era o presidente. Você está entendendo? Aí o que acontece? Você quer uma prova disso? É uma prova, assim. Tá. Por que o Fortaleza não vendeu a SAF dele? Me explica aí. Por que a gente não tinha notícia de uma proposta concreta? Toda vez que tinha uma crise, aparecia o banco tal quer comprar. O banco tal. Mas assim, proposta. Por quê? Nunca teve. Essa é que é a grande verdade. Nunca teve. Por quê? Porque o Fortaleza nunca teve interesse de vender a SAF. O próprio Marcelo Paes, já coloquei vídeo aqui dele sobre isso. Ele disse que poderia escolher a SAF, a empresa que quisesse, para administrar para vender o Fortaleza. Mas não foi feita por quê? Porque a SAF, na verdade, tinha sido feita para ele se perpetuar no poder. A SAF não foi feita para ser vendida. A SAF foi feita para manter o status quo de quem estava. Tanto é que, se você olhar, há uma mistura tão grande entre quem é da diretoria executiva, com quem é da SAF, com quem é do conselho. É uma reação quase que incestuosa. Na verdade, numa palavra bem grosseira, viu, Marcelo Desidério? Uma suruba administrativa. Essa que é a grande verdade, o que era o Fortaleza. Por isso que a gente não pode cair no mesmo erro, galera. Eu vejo muita gente, não sei o que, o Alex Santiago tem que ir assumir a diretoria do Fortaleza, ele é bom. Não, ele não tem que assumir diretoria de contratação no Fortaleza, não.
A não ser se a SAF o contrate. Se a SAF o contratar, acha que ele tem capacidade para isso, beleza. Mas o nosso único hoje intuito e objetivo é da venda majoritária da SAF. E aí, chegando uma grande empresa com recursos que vão ser colocados no clube através de investimento em grandes contratações, aí a SAF escolhe quem é que ela vai querer para ser o seu gerente de futebol. Se escolher o Alex Santiago, que eu acho que não escolha, vai escolher um bem mais capacitado do que ele, beleza, que vá para frente, que o Fortaleza consiga fazer esse trabalho de fato acontecer, para que o Fortaleza se torne uma SAF, vamos dizer, de verdade, e que o Fortaleza consiga buscar no mercado grandes contratações e grandes jogadores. Esse é o nosso único objetivo, o nosso único pensamento hoje. Que as eleições do dia 9 agora, faltam 4 dias para as eleições, possam vir pessoas que tenham esse, vamos dizer, esse pensamento de fazer com que o Fortaleza se torne uma SAF de verdade. Aí o torcedor, muitos dos torcedores do Fortaleza que são contra, vocês verão o antes e o depois do Fortaleza se tornar uma SAF de verdade, com grandes investimentos, com grandes jogadores. Porque o que eu menos quero é fazer vídeo que nem esse, falando de diretor de futebol. Eu quero falar de grandes contratações, de grandes jogadores. É isso que eu quero falar. A partir do momento que a gente esquece os diretores de futebol do Fortaleza, é porque a bola está entrando, é porque o time está voando em campo, é porque o time está dando alegria ao torcedor. E aí, os diretores não são falados quando a bola está entrando. E é isso que eu quero. Falar menos de diretores e falar mais de futebol. Mas para isso, a gente tem que falar hoje mais dos diretores para que eles vendam a SAF do Fortaleza e que o Fortaleza se torne uma SAF de verdade. Mas é isso, galera. Valeu, forte abraço a todos. Mais um vídeo aqui no nosso canal. Não se esquece de deixar o like, se inscrever também no canal para você que não é inscrito. E é isso aí, amigo. Qualquer novidade do Fortaleza ou do futebol também do Nordeste, a gente vai trazer aqui no nosso canal. Valeu, um forte abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do esporte, amantes do futebol, seja lá o horário que você abrir esse vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal FM Futebol ao Vivo. Valeu!